paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e hoje nós vamos estudar o final do capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Se você ainda não leu esses capítulos, dá uma pausa no vídeo e faz a leitura para que você possa aproveitar cada vez mais os nossos ensinamentos que o Senhor tem nos dado pela obra e pela graça do Espírito dele. Nós estamos ainda nessa primeira grande parte, que vai até o 35, e já estamos dentro desta parte na segunda etapa, que vai até o capítulo 23 das denúncias. E hoje nós vamos falar sobre a Assíria, que pega o finalzinho do capítulo 14. A Assíria, em verdade, ela foi levantada para servir como vara, como machado, como serra, como vassoura de Deus. Todos esses nomes foram usados, nós já vimos anteriormente, vamos ver de novo. Todos esses nomes foram usados para simbolizar a Síria. A Síria estava fazendo a limpeza. A Síria era utilizada aqui como uma forma de julgamento de Israel e de parte de Judá. Só que agora eles foram demais. Eles foram além do que deveriam ter ido e, portanto, eles sofreriam também a punição. Eles que tinham varrido agora serão varridos. Não se esqueça de que num momento um pouquinho antes de tudo isso cair, quando eles estavam fazendo um cerco a Jerusalém e eles blasfemaram o nome de Deus, o Senhor, o anjo do Senhor, mandou uma peste e matou 185 mil soldados e eles não tiveram que lançar uma flecha, lançar um dardo, absolutamente nada. A Babilônia estava sendo levantada para fazer a destruição da Síria e fazer a libertação dos povos que a Síria acossou, mas não se esqueçam que a Babilônia ainda tinha uma missão a cumprir de julgamento. Eles iriam levar cativos o povo de Judá, mais especificamente o povo de Jerusalém. Jerusalém cai sob a Babilônia. No capítulo 14 ainda, os versículos finais, nós temos a menção da Filístia. Os filisteus eram historicamente os inimigos do povo de Deus. Davi, Saul, né? Primeiro Saul, depois Davi, depois Saul, todos eles lutaram contra os filisteus. Isso porque antes dos reis, os juízes também faziam lutas contra os filisteus. E aqui acontece uma coisa interessante. Os filisteus ficaram felizes quando Tiglat-Pileser morre, e aí eles achavam que estavam donos da situação. Na época da morte do rei Acaz, mais ou menos em 715 a.C., Deus vai alcançar os filisteus, ou seja, Deus vai atacar os filisteus com o exército da Assíria. Em 711, a Assíria derrota Asdod e quem está à frente é Sargão. Né? Eles tinham ficado felizes porque Tiglat-Pileser tinha morrido e ele era chamado de avara, né? Ou seja, é ele que dava, ele que acossava, ele que batia nos filisteus. E quando Tiglat-Pileser morreu, eles se acharam no direito de invadir o Negev, o sul de Judá, e, enfim, eles acharam que estavam livres da vara. Só que o problema é que Sargão sucede Tiglat-Pileser.
ele sucede e em 723 invadiu Asdod, tá? Quando eles estavam festejando a morte de Tiglat, que era a vara quebrada. Tá? Então, em Asdod, ela cai especificamente em 711, mas desde 723, Sargão já estava atingindo toda a região. Ele fala ali de serpente, na verdade são 3 serpentes. Ele fala de uma serpente voadora. Na verdade, essa serpente pode significar podem significar ataques contra a Filístia, sendo que quando ele fala de uma serpente voadora, pode ser um exército muito rápido, um ataque muito rápido que não deu tempo de fazer nada. Né? Então a serpente ela tem essa característica dos seus ataques serem rápidos, mas esta era voadora, portanto muito mais rápido, né? E a traição, ou seja, sem que as pessoas pudessem saber disso. Então, quando eles achavam que estavam livres, Sargão veio e fez os ataques necessários para a destruição total em 711 de uma das grandes cidades chamada Asdod. A Filístia também aqui, ele continua um pouquinho mais, a Filístia também é mencionada quando se compara, né, com Judá. Judá é comparado aqui como o primogênito dos pobres, né, porque ele não tinha muita condição, era um reino que nesta época estava remediado, ou seja, ele estava com bastante dificuldade. Eram pobres e humilhados, mas eles estavam em melhor situação do que a Filístia. Por quê? Porque estes pobres e humilhados, este Judá que não tinha condição de nada e que não estava orgulhoso, não estava arrogante, seria cuidado por Deus. Tanto isto é que os filisteus caíram antes da queda de Judá, da queda de Jerusalém. A alegria da morte de Tiglat virou lamentação, porque depois de Sargão ainda foi Senaqueribe quem continuou a assolar a Filístia. Então, a tempestade que ele fala aqui, a tempestade era o exército assírio que batia sem dó nem piedade. No capítulo 14 até o 16, 14, nós vamos ouvir falar sobre Moabe. Moabe já é um nosso conhecido, ele já é um inimigo tradicional do povo de Deus, apesar de que ele não deveria ser, né, por conta das suas origens, mas ele sempre teve uma vontade de ferir o povo de Deus. O motivo da queda de Moabe são os seus pecados de orgulho e de presunção, porque eles se achavam poderosos e eles faziam tudo. Então lembrem-se quando o povo de Deus quis atravessar pelo território de Moabe, pediu para passar por ali, eles negaram, eles foram atrás de profetas para profetizar contra o povo de Deus. Moabe foi atacada de cidade em cidade, então houve um plano de destruição muito terrível e muito minucioso, foi de cidade em cidade. Isso acontece desde antes disso, desde o século VI, né, por Tiglat-Pileser, até lá o século II antes de Cristo. Ou seja, depois de 732 a.C. e em 701 sob Senaqueribe. Então, tanto Tiglat-Pileser quanto Sargão, mas principalmente Senaqueribe, que foi na sequência. Tiglat, Sargão e Senaqueribe. As cidades que eram mais atingidas, ele cita agora, ele conta a história toda, Ar, Kir, Dibon, Nebo, Monte Nebo nós conhecemos, né? Hesbon, Eleabe, Joás, Zoar, Eglade, Celícias e Luite. Todas essas cidades foram sendo destruídas
passo a passo. Ele fala então que foram rapados os cabelos e a barba dos homens de Moabe. O que significa rapar o cabelo e a barba? Significa dizer que eles estavam sendo submetidos a uma humilhação profunda. Uma humilhação profunda. Inclusive, eles estariam vestidos de pano de saco. Nós já vimos isso. Vestir-se de pano de saco, cobrir-se de cinza, quer dizer lamentar-se, quer dizer profunda tristeza. Inclusive, o templo da região foi destruído. Nós não temos certeza de qual templo ele está falando. Muito provavelmente era o templo do Deus mais importante deles, o principal Deus deles, que era Camus. Então, muito provavelmente, até o templo foi destruído. Secam-se as águas de Nirim. Nirim quer dizer água límpida. Essas águas, inclusive com as batalhas e tudo, foram secas as águas. O povo estava sendo castigado. O povo estava num lamento absurdo, tá? Inclusive a destruição era tão grande, o lamento era tão forte que o próprio profeta chorava por isso e Deus chamava atenção que ele não devia chorar por isso. O profeta chora, né? Existem 3 passagens de que o profeta está chorando. Ele não deveria chorar. Na verdade, o que eles deveriam fazer é pegar os seus cordeiros. Cordeiro era o principal produto, a principal produção de Moabe eram os cordeiros. E eles deveriam ir até Judá, pedir refúgio para Judá. Eles estavam refugiados agora no rio Arnon, nos vales, né? No rio Arnon. Eles deveriam ter feito isso. Eles queriam esse refúgio? Queriam. E este refúgio, na verdade, eles deveriam ter pedido este refúgio já antes, porque esta situação aconteceu antes da morte dos 185 mil soldados em Jerusalém. Então, para você perceber o seguinte, Deus estava destruindo todas as nações em volta de Judá, já tinha destruído Israel, estava destruindo todas as nações em volta de Judá. E ele estava dizendo aqui que Moabe devia ter vindo pedir auxílio, refúgio para Jerusalém. Tanto isto é que Deus mostra que está do lado de Jerusalém matando 185 mil soldados. Se esses governantes de Deus, de Judá, fossem misericordiosos, Deus firmaria o trono deles. Ou seja, se os governantes auxiliassem Moabe, Deus prometia que o trono seria firmado. E aqui ele denuncia o seguinte, que o povo, ao invés de ir pedir proteção a Judá, e ao invés de ir para Deus, o que eles fizeram? Eles foram para os altares dos ídolos. E ele fala aqui inclusive ele menciona aqui de bolo de passas. Bolo de passas era um petisco, era um bolo feito de uvas secas, de passas, tá? Que era muito utilizado para adoração aos ídolos, para adoração aos deuses pagãos. Então ele fala, vocês vão se preocupar com o bolo de passas? Não, vocês têm que pegar os seus cordeiros e irem para Jerusalém, pedir a ajuda, pedir auxílio de Jerusalém. É óbvio que eles não fizeram isso. Mas Deus diz o seguinte, agora há pouco eu falei, se eles tivessem auxiliado, se Moabe tivesse ido para Judá, tivesse pedido refúgio, os governantes deveriam auxiliar. E aí o profeta dá conselhos aos governantes de Judá, porque o trono seria estabelecido se eles fizessem isso, se eles cumprissem esses conselhos.
Eles deveriam receber conselhos antes de qualquer tipo de decisão. Conselho de quem? Não dos outros príncipes, porque eles queriam se associar para tirar a Assíria de cima de si. Eles queriam guerra, eles queriam se rebelar, eles não queriam um conselho de Deus, eles queriam um conselho de quem desse um auxílio. Por exemplo, Damasco, por exemplo, o Egito. Eles deveriam executar justiça, favorecendo os moabitas, tá? Porque eles eram aparentados. Eles deveriam proteger. Por que proteger estabelecendo uma sombra por sobre? Inclusive o profeta fala que eles precisavam de uma sombra maior do que a sombra do sol do meio-dia. Porque como o sol do meio-dia está a pino, ou seja, ele está bem central, a sombra é pequena. Então, eles precisavam de uma sombra maior, eles precisavam de uma proteção maior. Eles deveriam ocultar os expulsos da terra, proteger esses expulsos e não trair. Eles eram aparentados. Num vídeo agora há pouco, eu falei de Sodoma e Gomorra, onde só Ló sobreviveu à destruição que Deus proporcionou ali. Um dos descendentes de Ló são exatamente os moabitas. No capítulo 17, do verso 1 ao verso 14, se fala sobre Damasco. Damasco era a capital da Síria. E Damasco, ou os sírios, faziam muitas lutas contra o povo de Deus. Se o amado for ler a história, vai observar que a Síria, não a Assíria, mas a Síria, sempre foi um inimigo do povo de Deus. E aqui lembram-se, há alguns vídeos nós falamos que o Damasco, Rezim de Damasco, se junta com Peca de Israel para fazer uma guerra contra Judá, a guerra chamada Ciro-Efraimita. Ciro de Síria, Efraimita de Efraim, que é uma das principais tribos de Israel. Isso aconteceu em 734. Quando Isaías fala das profecias contra Damasco, ele está falando exatamente da capital da Síria, que seria destruída, reduzida a escombro, reduzida a ruína. Quando Tiglat invade a Síria, domina Damasco, ele o faz antes de dominar Israel, Samaria. Quando ele faz isso, ele transporta os habitantes para uma outra cidade de nome Kir. Isso aconteceu no 4º ano de Acás. Depois, no reinado de Ezequias, ele ia fazer outro ataque. Salmaneser, um pouco antes, já tinha levado os habitantes de Israel, o 6º ano de Ezequias e o 9º ano de Oséias, rei de Israel. Ezequias, rei de Judá. Então, o que acontece aqui? Primeiro ele atinge Damasco, depois ele atinge Samaria e os dois povos estão destruídos. Tá? Damasco é a ruína, Samaria os habitantes são substituídos por outros. Ele fala de uma cidade chamada Aroer. Aroer era uma grande cidade, não a maior, porque Damasco era maior. Era uma cidade orgulhosa, era uma cidade-estado que tinha uma certa autonomia. Ele diz que Aroer também vai ser atingida, ou seja, toda a Síria vai ser atingida, desde a capital até as cidades menores, e seria transformada num campo, ou seja, ninguém mais iria morar ali. Nesta mesma época, eles vão alcançar as fortalezas de Efraim, porque fica próximo dali, e também iriam destruir estas fortalezas. A glória de Israel
é o próprio Efraim. Quando ele fala a glória de Israel seria atendida, ele está falando de Efraim. É um dos nomes de Efraim, é este, glória de Israel. E ele está representando aqui todo Israel, porque logo em seguida a Samaria também é destruída e também é tomada pelos assírios. A glória de Jacó seria apoucada, ou seja, tudo que era glória, tanto em Israel quanto em Judá, iria desaparecer, seria humilhada, e a gordura, ou seja, a prosperidade, se transformaria em magreza, ou seja, em penúria, até a morte. Ele fala do Vale de Refaim, que é um vale muito próximo dali, o Vale dos Refaíns, dos gigantes, né? Era uma localidade onde pessoas tinham uma alta estatura, como se fossem gigantes, tá? E este vale tinha sido conquistado por Israel. E agora Israel iria perder esse vale, que seria conquistado pela Assíria. E eles seriam tomados, só uns poucos sobrariam, uns remanescentes. Era como colher vinha, que eles chamam de respigar. Era como colher olivas, que era sacudindo, deixando uns poucos grãos, umas poucas frutas na árvore. Por que isso tudo? Por conta da corrupção idólatra. Eles adoravam a deusa Aserá, que é conhecida como a esposa de Baal. Isso era feito através de postes, eles chamavam de postes ídolos, que era em honra à deusa Aserá. E um culto de um outro deus chamado Adonis ou Tammuz. Ele é conhecido como deus da fertilidade. E olha como o inimigo é sujo. Este deus, dizem eles, que todo inverno esse Deus morria, mas na primavera ele ressurgia. Ele era tão conhecido como Deus da fertilidade, porque na primavera ele estava de volta. O Deus verdadeiro, o nosso Deus, Deus Yahvé, que é a rocha de Israel, tinha sido esquecido. Tinha sido esquecido por conta dos outros deuses, dos outros falsos deuses que estavam recebendo toda a honra e toda a adoração por coisas que eles não mereciam. As tropas da Assíria, então, viriam como um trovão, como uma tempestade, como um mar rugindo de fúria. E, efetivamente, a Assíria veio tomando tudo como uma vassoura varrendo tudo, um machado quebrando tudo, uma serra serrando tudo. Então, Deus está dizendo que todos eles que fizeram alguma coisa agora receberiam o justo juízo através da destruição. Amém, amados? Bons estudos.